noite a todos, que bom que vocês estão aí mais uma vez. Quarta-feira, dia especial de oração. É uma noite que nós estamos encerrando a nossa série, uma série muito especial. Gostei muito de fazer essa série, Salvos pela Graça. O tema de hoje, o último tema, o sétimo tema, Cristo é o modelo, é o nosso modelo, né? Em todas as coisas, inclusive nesse processo de salvação também. Ok? Vamos orar então. Querido e amado Deus, a nossa gratidão a Ti, porque nos encontramos mais uma noite para adoração, para estudo, leitura da Tua Palavra, para inspiração do Teu Espírito Santo ao nosso coração. Por isso, Deus, te pedimos que mais uma vez o Senhor nos fale a nós e nos dê a alegria de Te servir, que o Senhor nos encha de esperança e de certeza da salvação em Jesus Cristo. São as bênçãos que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, então você sabe, nosso tema de hoje, um tema especial, o último tema da semana da série Salvos pela Graça, Cristo é o modelo. E o texto principal para nós fazer nossa reflexão dessa noite está em Hebreus capítulo 12, no verso 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ok, mas vamos ler o terceiro também, o verso 3 também é interessante. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui, principalmente os dois primeiros versos, o 3 também, mas principalmente versos 1 e 2 de Hebreus 12, aqui se encontra para a nossa reflexão dessa noite. Cristo é o modelo. Por isso que o texto bíblico diz: olhando firmemente para quem? Para o autor e o consumador da fé, da nossa fé. Tem até um hino maravilhoso, deveria até ter ensaiado com a Flavinha para cantar esse hino, né? O autor da minha fé, o grupo Elo, música antiga e regravada de muitas maneiras. A vida que Jesus viveu aqui nessa terra serve de um modelo para todos aqueles, você e eu, que querem resistir contra o mal até o final, até o fim. A vida de Jesus é um modelo disso aí. Você percebe, por exemplo, que Jesus foi criado em Jerusalém, ou melhor, em Nazaré. Vocês hão de convir comigo que Nazaré não é o solo mais apropriado para se crescer uma planta tão terra e tão perfeita como foi Jesus. Mas foi justamente o solo, o terreno de Nazaré, que serviu de base onde se desenvolveu o lírio do vale, a rosa de Saron, que trouxe perfume para toda a humanidade. Então observe que, embora o lugar não era apropriado, mas Jesus se desenvolveu e se tornou o exemplo para mim e para você. Qual era o segredo de Jesus? Uma vez conversando com alguém sobre a questão do jejum, alguém diz: eu não tenho condição de fazer jejum. Não tem condição. Você consegue passar 24 horas? Não dá. Não consigo ficar 24 horas sem colocar nada na boca, tá certo? Eu disse: mas olha o exemplo de Jesus. Jesus passou 40 dias. Sabe qual foi a resposta? Mas Jesus era Deus. Olha, é um erro. É um erro nós pensarmos que a vida pura que Jesus levou, uma vida sem pecado, tudo que ele fez foi uma consequência, um fruto
de um poder o qual você e eu não temos. É um erro pensar isso. Aí Jesus faz isso porque ele era Deus, então nós não conseguimos fazer. Só Deus pode fazer. Muitos pensam que a divindade inerente em Jesus, e era inerente, ele era 100% homem, mas ele era também 100% Deus. Então é um grande erro pensar que a fonte do seu poder era a sua divindade inerente, e não era. Não era nele próprio, no seu próprio poder, que ele encontrava força para resistir ao mal. Vamos ver o que é que Jesus fala de si mesmo. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez, agora no livro de João, 2 vezes em João. Primeiro vamos ler João 8. João, no capítulo 8, o versículo 28. Olha o que Jesus diz, o testemunho que ele dá de si mesmo, da sua missão e da questão de buscar nele mesmo a força, né? Olha só o que ele diz. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Acho interessante essa expressão. Eu sou, aqui no grego, é a expressão ego emi. Eu, ego, né? Ego emi, no grego, mas a gente chama em teologia, estudos em teologia, nós chamamos de transliteração. Então, transliterado do hebraico para o grego, egoemi. O eu sou é aquela palavrinha que Deus diz para Moisés. Lembra? Eu sou. O que é que eu vou dizer a Faraó? Eu sou, te enviou a voz. Eu sou o que sou. É um dos nomes de Deus, o eu sou. E aqui Jesus diz assim, eu sou, sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus diz aqui que ele, na sua missão, no seu ministério como Messias, ele diz, eu não faço nada por mim mesmo, mas eu faço tudo o que o Pai me ensinou. Agora, João 8, nós lemos agora João 5. Ele continua no mesmo raciocínio. Versículo 30, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus disse, eu não faço nada por mim mesmo. Ele está dizendo que ele não usa o seu poder em benefício próprio para realizar qualquer coisa, nada de usar o poder divino. Como homem. Então observe que Jesus, sem o poder divino, sem usar, colocando de lado o poder divino, ele era um homem igual a mim e a você. Ele diz, eu não faço de mim mesmo. Então ele fazia como homem. Eu não faço como Deus, eu faço como homem. O que o Pai mandou fazer, eu faço. Eu não falo de mim mesmo. Eu falo o que o Pai mandou fazer. Eu acho isso interessante para o raciocínio que nós vamos seguir daqui para frente. Na cruz, aqueles homens maus, né, eles maneavam a cabeça e diziam assim, salvou a tantos e não consegue salvar a si mesmo. Falaram com ironia, falaram com escárnio, com zombaria, mas expressaram uma profunda verdade. Na cruz, Jesus não podia salvar a si mesmo e ao mesmo tempo salvar a nós, não podia. Se ele quisesse salvar a si mesmo, não poderia nos salvar, não poderia ser o nosso Salvador. Agora, havia uma razão para que Jesus não pudesse fazer as coisas por si mesmo. Ele tinha o poder para fazer, mas por que ele não fazia? Porque ele não usou o poder em benefício próprio. Sabe por quê? Porque ele veio para nós mostrar o caminho da vida e era parte integrante desse seu plano que ele não fizesse nada nas suas próprias forças. E sabe por quê? Porque ele veio mostrar para pecadores
como viver através de um poder que está fora de si. Ele veio mostrar para você e para mim. Jesus fez isso, por isso ele é o modelo. Ele veio mostrar para mim e para você como um pecador pode viver, não com o poder que está dentro de si mesmo, mas com o poder que está fora de si, um poder exterior. Irmãos e irmãs, essa é uma das grandes verdades que eu tenho estudado durante esses anos. Desde 2015, mais ou menos, eu tenho me debruçado nesse tema. Não existe força e poder em nós mesmos para a nossa salvação. Está fora de nós. Jesus ensinou isso. Jesus disse, eu não faço nada de mim mesmo. É tudo o Pai. Jesus, ele não podia, era parte do plano de Deus. Ele não podia usar o seu poder em benefício próprio. Ele deveria se valer de uma outra fonte, fora dele, no exterior. Era o poder exterior. E por que isso? Por que ele tinha que fazer isso? Porque se ele tomasse a forma do homem e não vivesse como homem, tomou a forma do homem e teria que viver como homem, para que através dessa vida de um Deus que virou homem, se tornasse homem, vivesse como homem, para que se tornasse o meu modelo. É por isso que não dá certo aquilo que o irmão me falou lá na frente. Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer porque era Deus. Mas aí ele teria vantagem em cima de mim. Que modelo é esse? Como é que eu vou me comparar com Deus? Não, Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer como homem. Porque se ele usasse de alguma maneira qualquer vantagem sobre nós, não poderia ser. É por isso que ele fazia questão, lemos só 2 versículos, mas tem vários versículos e diz, olha, eu não faço nada de mim mesmo. Eu estou aqui, mas é o Pai que me enviou. É por isso mesmo, um versículo alguns não conseguem entender bem, quando Jesus diz, mas o dia e a hora, nem os anjos do céu e nem o Filho sabe, só o Pai. Como ele estava aqui, ele estava como homem, estava dependente que Deus revelasse as coisas para ele. E Deus naquele momento não havia revelado, ele estava como homem, 100% homem. Embora 100% Deus também, porém a divindade velada, escondida na carne humana. Que Deus maravilhoso, que processo, que redenção espetacular, irmãos. Que maneira estranha, né, de alguém salvar. Um Deus que se torna criatura, que se torna ser humano, frágil, com as limitações de um ser humano, para que se tornasse assim o meu modelo, olhando firmemente para ele, aquele Jesus. Ele é o modelo, ele viveu assim, ele mostrou que é possível viver assim. Deus maravilhoso. Então, Jesus, ele não veio tão somente para morrer em nosso lugar. Veio sim, para morrer por nós, mas não somente para isso. Ele veio mostrar também, pelo seu próprio exemplo, como viver uma vida vitoriosa. O exemplo de Jesus nos mostra como você e eu podemos viver uma vida vitoriosa, como ele viveu, uma vida vitoriosa. Vitoriosa contra o próprio eu, contra o pecado, contra as tentações. Ele foi vitorioso em todas as coisas, como homem, não como Deus. Nosso grande exemplo. Então, irmãos, se Jesus tomasse o lugar do homem e não fosse homem, não seria um exemplo perfeito para nós. Então, Jesus, ele fazia parte do plano de Deus, que ele não usasse jamais o seu poder, a sua vontade, né, em benefício pessoal. Então, Jesus enfrentou e venceu cada tentação, não no seu poder, no poder que o Pai lhe dava. Percebe isso? Toda tentação que ele venceu não foi na sua própria força como um Deus, mas como um homem, segurando na mão de Deus. E ele venceu todas as coisas. Os milagres que Jesus fez, todos eles com o poder do céu e não com o próprio poder. Ele não evocava a sua divindade para curar, não. Era Deus quem curava através de Jesus. Era o poder do alto, né?
Então, vamos ler outro versículo aqui, João capítulo 14. João 14, versículo 10. Jesus diz assim: não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aqui está uma descrição, a declaração mais explícita da dependência que ele tinha do Pai. Essa é a mais explícita que tem. Eu quero ler de novo, olha só. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, não é eu que estou. Eu estou aqui, sou um instrumento do Pai, ele está dizendo, né? Cadê? Verso 10, né? Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras através de mim, Jesus diz. Então, observe que essa é uma declaração muito clara. Jesus não dependia, eu repito, do seu próprio poder para fazer milagres, era o poder do alto. Jesus não dependia do seu próprio poder para vencer a tentação, não dependia das coisas que ele havia aprendido, da sua disciplina pessoal, ele dependia do poder do alto para vencer. Sempre agiu dessa maneira. Por quê? Porque ele precisava ser o seu exemplo e o meu exemplo. Ele poderia chegar depois e dizer assim: você consegue fazer porque eu fiz. Ou seja, é possível fazer. Não na própria força. É possível fazer segurando a mão de Deus. É possível vencer o mal segurando a mão de Deus. É possível fazer grandes milagres para abençoar outros? Sim, nas mãos de Deus. Nosso grande e maravilhoso exemplo. Então, a lição é que o modo de vida de Jesus deve ser o nosso modo de vida. Como Jesus viveu, devemos viver. Quer ser vitorioso? Viva como Jesus viveu. Aquela música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Esqueci a letra, né? E no final de viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentiu. É viver como ele viveu. Então nós precisamos, a escritora adventista Ellen White diz que nós precisamos passar pelo menos 1 hora, todos os dias, meditando na vida pura de Jesus. Como ele viveu. Analisando cada detalhe, as suas respostas, a maneira que ele se comportava, a maneira que ele se dirigia, que ele se ligava a Deus. Precisamos passar algum tempo meditando na vida de Jesus, porque ele é de fato o nosso grande e maior de todos os exemplos, né? Então, o modo pelo qual ele viveu é oferecido a todo ser humano também. Nós podemos viver como ele viveu. Ele nos oferece isto. Diga uma coisa, sabe qual foi a maior tentação de Jesus? Ele teve grandes tentações, né? Mas sabe qual foi a maior tentação de Jesus? Para compreender isso, a gente primeiro precisa entender o que é o pecado. Se eu te perguntar o que é pecado, talvez você vai responder rapidamente. Pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. Aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas precisamos de uma outra definição para a gente entender muito bem o que significa, na verdade, o pecado, ok? Romanos capítulo 14, versículo 23. Vamos ler então, Romanos 14. Sempre voltamos a Romanos. Romanos é teologia pura. Romanos 14, 23. Diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Esse texto aqui é interessante. O que é pecado? Pecado é você viver uma vida separado de Deus. Não fazer as coisas pela fé, pela confiança em Deus, na consciência de que Ele existe. Viver uma vida separada de Deus
é pecado. Essa aqui é uma definição muito bem clara disso aí. Ou seja, pecado é bem mais do que transgredir uma lei que está escrita. Vai além disso. Pecado está separado de Deus, está distante de Deus. Agora vamos trazer aquele versículo de novo. 1 João, capítulo 3, verso 4. Olha o que diz. Vamos ler de novo, porque a gente costuma se prender muito ao versículo final, a parte final do versículo. Porque pecado é transgressão da lei. Mas antes de dizer que pecado é transgressão da lei, diz assim: aquele que comete pecado transgride a lei. Você percebe que primeiro ele peca para depois ele transgredir a lei? Aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado é quando eu me afasto de Deus, quando eu solto a mão de Deus, aí eu vou transgredir a lei. Depois que eu solto das mãos de Deus, eu fico vulnerável a cometer atos pecaminosos. O pecado não é simplesmente o ato pecaminoso, não é coisa errada que você fez hoje, ou que fez ontem, ou há uma semana atrás. Isso aí são os atos pecaminosos, que são frutos de uma vida de um homem pecador. São os atos, os resultados são os frutos de uma vida, da vida de um pecador, os atos pecaminosos. Mas o pecado é mais profundo. Lembra que nós falamos sobre isso? Está no coração. O pecado é o que está no coração, é a condição do homem que está afastado de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós pecamos. Cometemos atos pecaminosos. O pecado começa no afastamento de Deus, que leva à transgressão da lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, não é simplesmente cometer atos, mas querer viver independente de Deus, como se Ele não existisse, não levasse em consideração o que Ele pensa. Às vezes até dizemos, se Deus quiser, mas não é se Deus quiser, é se eu quiser. Não, vamos estar lá se Deus quiser. Não, mas não está pensando, se o Senhor não quiser, eu não vou. Não é isso que a gente está pensando. A gente fala só uma frase muitas vezes, uma frase, um jargão religioso, não, se Deus quiser. Mas às vezes não estamos preocupados o que é que Ele quer, o que Ele pensa, porque estamos nos acostumando, ou já estamos acostumados a viver independente de Deus, o que é um grande erro, ok? Então é possível aos seres humanos fazer grandes coisas sem estar ligado a Deus, sem uma genuína ligação com Ele. É possível fazer, é possível você estudar, se tornar um grande pregador, aprender a dominar as técnicas de persuasão, as técnicas de comunicação, de falar muito bem, de gesticular bem. Você pode se tornar um grande pregador, um grande cantor, pode fazer grandes coisas, pode construir grandes catedrais. Você pode ser especialista em arrecadar fundos para ajudar as pessoas que estão em necessidade. Você pode se tornar o melhor de todos os médicos para curar a doença das pessoas. Você pode ser o profissional que você quiser para ser uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. E isso tudo sem uma genuína ligação com Deus. Nós podemos sim, mas é justamente aí que está o nosso problema. Porque às vezes é mais fácil nós vivermos uma vida eticamente correta, às vezes é bem mais fácil do que buscar manter uma comunhão com Deus. É bem mais fácil você evitar erros que são reconhecidos. Por exemplo, eu não vou fumar. É um erro reconhecido. Eu posso me esforçar, ter autodomínio e não vou fumar. Você pode usar a sua autodisciplina para deixar de beber. Não significa necessariamente que você está ligado a Deus. Esse é o grande perigo, porque às vezes nós nos apoiamos nisso aí e passamos a crer que existe poder em nós para viver uma vida santa e não sentimos a necessidade de nos agarrarmos a Ele. Entendeu? Esse é o problema do ser humano. Algumas pessoas, e eu conheço algumas delas, uma delas é meu pai e minha mãe, os dois.
Os dois têm autodisciplina. Eu lembro que quando era criança, algumas vezes eu ia comprar cigarro, meu pai pedia para comprar cigarro, eu ia comprar para ele cigarro. Meu pai fumou muitos anos. Cigarro Hollywood. Eu não sei se ele está me escutando aí. Hollywood sem filtro. Na época era opcional, poderia cigarro com filtro ou sem filtro. Hoje só tem com filtro. Mas naquele tempo tinha Hollywood com filtro ou sem filtro. Ele queria sem filtro. E meu pai, de um dia para o outro, deixou de fumar. Ele disse que estava subindo uma ladeira, sentindo certo cansado, foi largar o cigarro. Ele largou. Fumava muitos anos. Autodisciplina. Será que sofreu para ele? Claro que sim. Meu pai, no dia que quis deixar de beber, ele simplesmente deixou. Minha mãe, a mesma coisa. Teve que mudar recentemente a alimentação. Mudou tudo. Autodisciplina. Eu conheço pessoas assim. Você também conhece pessoas assim. As pessoas que têm autodisciplina, os cristãos que têm autodisciplina, muitas vezes podem confundir. Você ser firme em princípios e pensar que por si só isso faz com que você não precise, não dependa de Deus para realizar as coisas e passa a viver longe de Deus. É mais fácil colocar em prática controle sobre defeitos, sobre erros, do que tomar tempo para manter comunhão com Deus. Parece que é muito mais fácil para nós viver em nossa própria força, sem ligação com o céu, irmãos. Parece ser mais fácil, realmente. A maior tentação de Jesus, sabe qual foi? Foi usar o seu próprio poder. Isso que era a tentação. Ele tem muito poder. E ele foi tentado, muitas vezes, a usar o seu poder. E algumas dessas vezes, em benefício próprio. Lembra lá no deserto? Quando Satanás o tentou? Transforma essas pedras em pão. 40 dias com fome. Estava faminto ou não estava? Estava faminto. A tentação era grande. Ele foi inclusive desafiado. Se você é o Filho de Deus, transforme isso em pão. Essa pedra em pão. Usar o poder em benefício próprio. Essa foi a maior tentação de Jesus. Quando eu comprei o meu primeiro carro, era um Fusca. Nós estávamos na região de Igarapé-Miri, alguns quilômetros de Belém do Pará. E eu aprendi a dirigir no Fusca e fiquei empolgado com direção, com velocidade. E andar naquelas estradas ali, eu gostava muito quando via um carrão, principalmente quando ele estava distraído, quando ele menos esperava, eu passava por ele e ia embora. Eu gostava de ultrapassar iguais a mim, não era muito animado, era bom ultrapassar um carrão. Eu lembro que uma vez eu vinha com uma certa velocidade, porque o Fusca não dá para você correr muito, né? Quando chega a 80, 90, ele começa a tremer todo, parece que vai desmantelar todo. Ainda mais naquelas estradas lá do Pará, que não eram, no lugar onde nós estávamos, não eram muito boas as estradas, era asfalto, mas com muito remendo. Então ia sacudindo todo, mas eu gostava de correr, né? E eu queria ultrapassar, e lá estava era ano 99, olha, 99, há 21 anos atrás. Então tinha um dos carros mais velozes que tinha e mais robustos que tinha na região, era uma S10, a S10 da Chevrolet. Motor com 180 cavalos de potência no motor. Eu acho que ele estava distraído, não sei se estava olhando no celular, mas estava bem devagarinho. E eu passei pelo lado e fui embora, indo ali para o retrovisor. E de repente ele veio se aproximando. Depois chegou, deu uma olhadinha para mim, deu um sorrisinho de lado e meteu o pé no acelerador e foi embora. Colocou parte da sua potência no motor e foi embora. O que é que eu ia fazer? Você acha que eu fui tentado a tentar alcançá-lo com o meu Fusquinha? Eu confesso que eu até tentei, né? Tentei para minha vergonha própria, né?
Mas quando eu vi que não dava, eu me aquietei e me limitei a olhar para os lados, fazer de conta que eu não estava com tanta pressa assim, estava caminhando. Não tinha chances para mim. Eu não fui tentado a usar meu poder. Se eu tivesse com a Hilux 2020, aí a coisa seria diferente, porque eu teria força e teria motor para correr atrás, para alcançá-lo e quem sabe até para ultrapassá-lo. Mas eu não tinha. A tentação de Jesus não é nossa tentação. Jesus tinha poder. Ele tinha poder para usar a sua própria força em benefício próprio. E não usou. Nós também somos tentados a usar nossa própria força, mas não temos poder. Então Jesus foi tentado muito mais do que você e eu. Ele foi tentado a usar o poder que ele tinha, e nós somos tentados a usar o poder que nós não temos. E muitas vezes nós fracassamos. A tentação de Jesus usar o seu poder, ele dizia, não, eu vou usar o poder do Pai. Não vou mover uma palha em minha força. Nós, que não temos poder nenhum, nós dizemos assim, vamos deixar de lado a força do Pai. Porque eu me garanto, como o jovem que eu falei na última vez, né? Eu vou para o carnaval, eu vou dar meu testemunho, porque eu me garanto. Eu vou lá e não vou pular, não vou dançar, eu não vou fazer nada, vou ficar dando meu testemunho lá no carnaval. Não temos poder. Não existe poder em você e em mim. Eva pensou que tinha poder e foi discutir com o dragão, foi discutir com a serpente, foi discutir com Satanás e fracassou. Não existe poder inerente no ser humano. Existe poder inerente em Deus. Toda a força está concentrada nele, em Deus. Jesus é a fonte do poder, não utilizou o seu poder. Usou a fonte do poder do Pai para se agarrar a Deus, para ser vitorioso, para se tornar o seu exemplo, o meu exemplo. Jesus foi tentado muito além do que você e eu somos tentados. No deserto, se ele estava faminto, não tinha nenhum problema. Ele sentir fome não era pecado, ele sentir fome. Mas a sua grande tentação era realizar em sua própria força o que lhe era possível fazer. Ele podia, sim, transformar aquela montanha todinha em pães. Podia. Mas ele não fez. Não usou. Foi o que ele disse? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu continuo segurando nele. Eu estou com fome, estou 40 dias sem comer, mas eu continuo dependendo dele. Não é da minha força, não é do que eu posso fazer. Eu estou segurando nas mãos dele. Eu estou escondido nele. Eu estou de acordo com a sua providência. Ele vai providenciar para mim na hora que ele imaginar, na hora que ele quiser. E se ele não quiser, está do mesmo jeito. Eu continuo dependendo somente dele. Era isso tudo que estava implícito na resposta de Jesus com a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito. As três tentações que Jesus teve que suportar no deserto por Satanás, essas três são simbólicas, né? Deveria ter muitas outras, mas essas três são importantes. E em todas elas, Jesus respondeu com assim diz o Senhor, com a Bíblia. É assim que se enfrenta a tentação, não na sua própria força. Eu vou dar conta disso aí. Pode? Não. Esquece a sua força. Segura na mão de Deus. É assim que funciona. Para nós não é tentação, né? Transformar pães em pedra. Ou pedras em pães, né? Não é nossa tentação. Por mais que queiramos, nós sabemos que só nele existe poder para realizar as coisas impossíveis. A vida de Jesus era uma vida admirável, porque a sua vida, ele é tão admirável que
é mais interessante, impressiona mais as coisas que ele se absteve de fazer do que as coisas que ele fez. Quantas coisas Jesus poderia fazer, mas ele se absteve de fazer, ele não fez. Poderia fazer, mas não fez. Segurou. Para quê? Para servir de exemplo para mim e para você. Ele queria dizer com isso, é possível vencer. João, Antônio, José, Maria, Tadson. Todos nós podemos vencer. Ele deu exemplo, mostrou isso. Não como um Deus, mas como um homem segurando nas mãos de Deus. E como é que Jesus fazia isso? Jesus passava tempo na presença de Deus. Quantas vezes a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte sozinho para orar? Algumas vezes ele até levava alguns apóstolos com ele. Outras vezes ele passava a noite todinha em oração. Subia ao monte para orar e só voltava no outro dia. A noite toda em oração, em comunhão, buscando comunhão com Deus. E depois das horas com Deus, a cada manhã, Jesus se apresentava diante dos homens para lhes comunicar a luz do céu. Era essa a rotina de Jesus. Ia orar, ia buscar o Senhor dizia para ele todas as coisas que ele deveria fazer. E quando ele se apresentava diante das multidões, ele apenas dizia as coisas que o Senhor havia lhe apresentado. É por isso que ele diz, não falo de mim mesmo, mas é o Pai que faz suas obras através de mim. Quanto tempo temos dedicado à comunhão com Deus, irmãos? Dá uma olhadinha no nosso exemplo. E ele era Deus. Ele nem precisava. Bastava usar o seu poder. Não precisava. Dispensou o seu poder. E segurou na mão do Pai. A maior parte do seu tempo é na sua ligação com o Pai. O que mais o assombrava na cruz? Ele tinha medo da dor? Não. Se ele tivesse medo da dor, ele não estaria ali. Jesus não tinha medo da dor. O que assombrava o coração de Jesus, que fez com que ele falasse 2 vezes, Pai, afasta de mim esse cálice. Não era o cálice da dor, do escárnio, dos ferimentos, da surra, da cruz, não. Era a separação de Deus. Jesus ficava instantaneamente na presença do Pai. E quando ele pensava na possibilidade de o pecado o separar do Pai, aquilo o assombrava. É por isso que lá na cruz, quando ele sentiu, já procurou, não encontrou. É o momento que Jesus fala, que Jesus clama, que Jesus grita. Deus meu, por que me desamparaste? Porque não vejo mais a sua presença. E depois disso, a Bíblia diz que ele dá um grande grito e morre. A separação de Deus era o que fazia Jesus temer. Por quê? Porque em sua vida terrena, foi uma vida de plena comunhão, 30 e poucos anos, desde a sua infância, plena comunhão, sempre ligado a Deus. Não se afastava da presença dele. Por isso tinha sempre algo para dizer para alguém. Por isso tinha sempre uma bênção para comunicar, uma cura para realizar. Por isso a vida de Jesus foi uma vida de bênção. Nunca houve alguém pisar neste mundo como foi Jesus. Um Deus homem, plenamente homem, 100% homem, que mostrou para mim e para você que é possível nós vivermos melhores ou melhor do que nós vivemos. Jesus nos mostra isso. E nós vamos concluir em 1 João, capítulo 3. Nós queremos concluir. 1 João, capítulo 3. Versículo 6. Esse texto é muito esclarecedor também, né? Ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Muito revelador esse texto.
Quando é que nós pecamos? Quando estamos longe dele. Quando não permanecemos nele. Porque quem permanece dele não vive pecando. Jesus permaneceu em Deus. Não foi encontrado o pecado em Jesus. É claro que eu estou falando aqui para vocês do ideal. Esse é o ideal de Deus. Embora todos nós aqui sabemos que enquanto estivermos nessa terra, por conta de nossa própria natureza, nos é impossível viver sem pecar. Sabe por quê? Porque nos é impossível viver 100%, 24 horas por dia ligado a Deus. Em algum momento a gente se afasta de Deus. Essa é a nossa vida. É por isso que eu tenho que olhar o tempo todo para mim. Você precisa olhar para você o tempo todo. É por isso que Davi diz lá, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se em mim existe algum caminho mau. Porque a minha natureza me arrasta para o mal. Os meus pensamentos me arrastam para o mal. Eu não peco apenas pelas coisas que eu faço ou pelas coisas que eu digo. Nós pecamos pelas coisas que passam em nossa mente. Portanto, aquele que permanece nele, disse João, não vive pecando. Se você buscar agarrar-se a ele, você vai ser pecador? Sim, vai continuar sendo pecador, mas você vai pecar menos. Terá pecados menos aparentes. Quer ter uma vida vitoriosa? Olhe para Jesus. Olhe para Ele. A Flavinha vai cantar uma música muito especial. Essa música diz que, assim como Jesus, Ele não usou o seu poder, né, inerente. Ele colocou Deus sempre, o Pai sempre em primeiro lugar. A vida de Jesus foi uma vida vitoriosa porque o Pai, no seu coração, estava sempre em primeiro lugar. O desafio para mim e para você é colocar a Jesus, a relação que ele teve com o Pai. Ele deseja que nós tenhamos com ele, que nós o coloquemos em primeiro lugar. Para que as nossas obras não sejam as nossas obras, sejam as obras dele. Lembra que Paulo disse? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ponha-o em primeiro lugar e permita que ele realize as suas obras na sua vida, no seu coração. A maturidade cristã, nós falamos durante toda essa série sobre o processo da salvação, que envolve estar ligado a Ele. Que você não deve estar tão preocupado em evitar os pecados, como deve estar preocupado em estar ligado a Ele. A vida cristã depende de aprendermos a depender dEle, a permanecer nele. É o que diz a palavra, aquele que permanece nele não vive pecando. Então nosso foco deve estar em estar com Ele e permanecer nele. Esse é o grande desafio de todos os dias. Acordar cada manhã e dizer, Senhor, eu quero permanecer em Ti hoje. Não importa ontem, não importa amanhã, hoje eu quero permanecer. Abra os seus olhos para a comunhão com Ele. Esteja na presença dEle na primeira hora de cada dia. E depois saia dali para os afazeres do dia e seja uma bênção. É isso, esse foi o chamado de Deus a Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito guardando as devidas proporções, perfeito na condição humana, perfeito no amor, perfeito na ligação com Deus. Nós precisamos e nós podemos. Lembre, Jesus não usou o seu poder inerente, ele tinha poder para fazer isso, ele não usou. Como é que eu, com meu fusquinha, posso rejeitar o oferecimento da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder e quero viver independente dele? Não declaramos isso, mas na nossa vida é assim que nós temos vivido muitas vezes. Deixamos de lado a fonte do poder e saímos para a corrida da vida,
a busca, o desespero da vida, a luta pela sobrevivência. Sem Ele, nosso desafio é aumentar nossas horas de comunhão, de estudo da Bíblia, de oração, de estar ligado a Ele o dia todo. Essa não é uma obrigação, esse é um privilégio concedido a cada cristão. Todo cristão pode ter o privilégio de um relacionamento salvador com Jesus Cristo, com o nosso modelo. Ele está à nossa disposição. Deixe, meu irmão, minha irmã, que Ele assuma o primeiro lugar na sua vida, pois o seu poder está disponível a todos aqueles que procuram conhecê-lo. Deseja conhecê-lo mais e melhor? Ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quer conhecer mais a Jesus? Quer andar mais perto dele? Quer fazer dele o primeiro e o único na sua vida? Eu quero ver as mãos daqueles que querem decidir. Amém? Aqueles que querem decidir pelo batismo, escreva aí, ó, eu quero ser batizado. Ok? Deus te abençoe, vamos orar. Querido Deus, te louvamos por essa semana, por essa série abençoada. Entendemos um pouco mais a respeito do processo da salvação unicamente pela graça de Deus, um favor imerecido e disponível a todo o que crê. Nós queremos nos ser encontrados entre aqueles que creem, entre aqueles que buscam, aqueles que se agarram, como Jacó um dia se agarrou a Ti. Queremos nos agarrar a Ti e só o soltarmos quando o Senhor nos abençoar, com a bênção da salvação. Que a nossa comunhão contigo seja plena cada dia. A busca de Deus através da oração, do estudo da palavra, seja constante. E dessa relação a Deus surge a motivação, o entusiasmo, a vibração e a capacidade de falar da salvação para outras pessoas. Que o nosso testemunho seja real e autêntico. Dá-nos uma boa noite sob o teu cuidado e a tua proteção. Abençoa cada um dos pedidos que tem sido feito durante essa live aqui nos grupos. Senhor, abençoe cada necessidade, cada enfermo. São as bênçãos que oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.